Boa noite, irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade e glorificar o Senhor, porque tem nos havido dignos de servi-lo, ainda que, embora não sejamos dignos, nem ao menos de estar em sua presença, quem dirá de compartilhar e falar a sua santa palavra. Mas pela sua misericórdia a nós concedida, pela graça que nos é confiada e pelo amor de Cristo que em nós é abundante, Deus assim na sua benignidade, na sua misericórdia tem nos dado esta honra. Amém, irmãos? Eu estou feliz com o Senhor Jesus, diante de muitas lutas, de muitas batalhas. Glorifico ao Senhor porque não tem desamparado a mim nem a minha casa, e tem ouvido a oração dos irmãos em favor da nossa vida. E também confio em Deus que em breve o Senhor, como prometer, há de voltar. A gente sabe que esses finais dos tempos têm sido tempos trabalhosos, e tudo isso é cumprimento da palavra, e a gente não tem para onde correr. A gente deve encarar a verdade da palavra de Deus e buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Temos o privilégio de Deus, a honra de Deus, de servir a Jesus nesta terra. Eu me alegro no Senhor, porque a gente, irmãos, aonde a gente vai, onde a gente está, a gente tem a alegria do Senhor de poder saber que a gente serve a Jesus, que a gente é um varão de Deus, uma varoa de Deus. Amém? Peço ao Senhor que compadeça-se de mim, compadeça-se de cada um de vocês, para que a gente venha melhorar aonde é preciso melhorar, para onde a gente precisa aprender mais, a gente deve se esforçar e se dedicar, irmãos. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade que Deus me dá e compartilhar com os irmãos uma mensagem que está no Evangelho de João, capítulo 7. Quero ler o versículo 32, está escrito assim a palavra de Deus. Amém? E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Mas vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este? Que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis, e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Damos graças ao teu nome, Senhor, por tudo que tu fazes, segundo a sua boa e perfeita vontade. Opera, Senhor, em nossos corações uma obra linda, poderosa e eficaz, e nos leva, Senhor, à compreensão da sua palavra, que liberta, que transforma, que limpa, que purifica. Ó Espírito da verdade, que em nós é derramado e que em nós habita, faz, Senhor, o teu mover, para que a nossa mente seja limpa e assim possa meditar nos mandamentos de nosso Senhor, e o nosso coração seja purificado, para que guardemos os teus mandamentos na tábua de nosso coração.
Nesta noite, Senhor, eu te rogo encarecidamente, tenha compaixão de mim e da minha família, e dos meus irmãos, dos meus amigos, e daqueles que o Senhor um dia colocou, meu Deus, para trabalhar na obra, e aqueles que têm desejo de estar presente, mas não podem no corpo, mas no Espírito estão, Senhor. Eu te peço, visita cada um, Senhor, dá força, dá ânimo, dá saúde, revigora as forças, dá, Senhor, oportunidades para que eles preguem a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor nesta noite, resplandece sobre nós, meu Pai, a Tua glória, e assim nos encha do Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quero dar glória a Deus e a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, a quem foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia, e vive e reina para sempre. Este que é rejeitado pela maioria das pessoas até os dias de hoje, mas que por sua igreja, ele é a razão, e ele também é o Senhor da igreja. Amém? A gente já leu algumas vezes esse texto e já escutei bastante irmãos pregando sobre esta palavra. Me lembro também que em 2018 o Senhor me fez pregar essa mensagem na Praça Rainha do Bairro, e naquela ocasião tinha algumas almas ali presentes e a praça não estava tão cheia, e pouco a pouco o Senhor foi trazendo as almas para poder ouvir a palavra. Na verdade, quando eu cheguei naquela praça, não tinha quase ninguém. E quando eu abri a palavra de Deus e comecei a pregar, o Senhor foi trazendo. E eu me lembro que um rapaz ficou de longe ouvindo a palavra. E ele tinha um grupinho de jovens também. E eles começaram a ouvir, aí não suportaram, saíram e foram embora. E quem realmente é de Deus, irmão, vai ouvir a palavra, vai ouvir a mensagem e vai ter prazer em receber no coração. Quando Jesus, ele ensina a palavra de Deus, Jesus, ele ensinava de graça. Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo, e ele é o maior exemplo até os finais dos tempos. Quando Jesus, dentro do templo, ensinava, os fariseus não gostavam da atitude de Jesus. Eles não demonstravam interesse em querer aprender. Todas as vezes que eles vinham ver Jesus pregando, Jesus ensinando, eles sempre vinham para tentar Jesus e para tentar envergonhar Jesus. Eles queriam, na malícia dos seus corações, arrancar palavras da boca de Jesus para terem de que o acusar. Jesus, ele era sábio nas suas palavras. A sua pregação era uma pregação simples. Jesus, ele diz aqueles fariseus que eram hipócritas, que sempre vinham tentá-lo. Jesus bem conhecia eles. Só que eles afirmavam que eram filhos de Deus. Eles afirmavam que conheciam a Deus. Eles afirmavam que eram descendentes de Abraão. Ou seja, eles queriam dizer a Jesus, diante da multidão, que eles eram quem Deus havia escolhido eles. E eles eram realmente um povo separado, um povo escolhido, um povo diferente. Mas na verdade, eles não passavam de fariseus hipócritas. Eles tinham um bom comportamento internamente ali, naquele farisaísmo deles. Eles tinham uma fala aprimorada. Eles sabiam conversar. Mas Jesus conhecia a intenção dos seus corações. Quando eles viam Jesus ensinando aos pobres, aquela gente que não tinha esperança, aquele povo que estava praticamente à beira da morte, mas Jesus, compadecendo-se grandemente, teve compaixão muitas vezes, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, ele movido de compaixão. Jesus, a própria palavra de Deus diz no profeta Isaías,
que ele, a luz que resplandece em meias trevas. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E Jesus ensinando no templo, eles ouviam Jesus falar. Só que quando Jesus fala a respeito para onde ele iria ir, aí eles ficaram meio que sem entender. Porque a conversa de Jesus, ela se tornou meio que dificultosa para eles. Jesus fala acerca da lei de Moisés, da qual eles falavam que observava, que guardava os mandamentos, que eram discípulos de Moisés. Só que eles não criam nos escritos de Moisés. Eles menosprezavam a fala de Moisés, porque Moisés falou de tanta clareza a respeito de Jesus, que era um profeta que viria e muitos o ouviriam. Mas acontece que aquele que não desse ouvido a este profeta, ele seria extirpado, morto. Ele seria arrancado do meio da congregação. E era a fala de Moisés voltada a esses fariseus, que não aceitaram o testemunho de Cristo. Eles não queriam concordar que Jesus realmente era o enviado de Deus. Eles não queriam admitir que Jesus fosse o Salvador, o Cristo, o Messias que devia vir ao mundo. No entanto, quando Jesus ele termina de dizer, aqui no versículo 38, rio de água viva saíram de dentro do seu ventre, aquela multidão reconheceram, dizendo, verdadeiramente este é o profeta. É o profeta. Mas Jesus era muito mais do que um profeta. Jesus era a própria pessoa divina. Jesus era o próprio Senhor, o próprio Deus, no meio do seu povo. E o seu povo não pôde entender, não pôde contemplar. Ainda que Deus não fizesse acepção de pessoas, o Senhor abria os olhos, o Senhor curava, o Senhor fazia sinais, prodígios e maravilhas. E esses sinais mostravam que verdadeiramente Cristo era o próprio Senhor. Porque Deus que fazia estes sinais, Deus que operava essas maravilhas. E nunca tal o homem tinha visto ainda. No Velho Testamento, os sinais que ocorreram ali foram apenas uma prefiguração daquilo que Cristo, quando viesse, iria manifestar muito mais. Porque o poder de Deus, ele transcende a mente humana. O poder de Deus, ele vai muito além daquilo que a mente humana imagina ou calcule. Está acima da ciência, está acima da filosofia, está acima das religiões, está acima de qualquer coisa. O poder de Deus, ele é notório e ele é manifesto em toda esta terra. Jesus, ele demonstrava e ele afirmava que foi o próprio Pai que o enviou. Jesus, ele não negou o Pai. Jesus, quando dizia que o Pai o enviou, ele estava falando a verdade. Só que os fariseus não gostavam. Porque Jesus dizendo isto, Jesus estava se fazendo igual a Deus. E eles não queriam reconhecer que Jesus era filho de Deus. E quando Jesus sobe para aquela festa, Jesus havia dito aos seus irmãos que não ia. Mas Jesus ocultamente apareceu naquela festa. E a conversa entre aquele povo ali era a respeito de Jesus. Aonde está o vosso mestre? Aonde está aquele Jesus? E de repente Jesus vem e começa a falar para aqueles fariseus. Moisés não deu a lei para vocês? E por que vocês não observam? E eles não guardavam os mandamentos, eles não guardavam a doutrina. Só que eles tinham um consenso com eles mesmos. Eles eram rígidos, sempre foram assim, os fariseus. Até os dias de hoje, irmãos, eles são rígidos. Só que a rigidez deles não é em favor do reino de Deus. Eles estão mais preocupados com o reino material, com o reino físico, com o reino terrestre. Eles lutam e batalham pelas coisas que vão passar, pelas coisas que vão se acabar. Eu
esses dias eu passei ali próximo do Templo Salomão. E quando você chega ali próximo, você vê bastante placa. Templo Salomão. Eu não sei se eu cheguei a passar bem próximo mesmo. Mas eu sei que passei por aquela região ali. E você vê o tanto de gente que vai ali. Só que quando Jesus estava dentro do templo de Salomão, o verdadeiro templo que foi destruído, Jesus ensinava. Jesus, quando um dia viu lá no templo aqueles homens fazendo comércio, Jesus expulsou aqueles ladrões. Jesus pegou o chicote, expulsou eles, porque estavam fazendo da casa do Pai casa de comércio, casa de ladrões. Irmãos, e não é à toa que quando Jesus fala, ainda um pouco, vocês não me verão mais. Ainda um pouco, estou convosco. E vocês não me verão mais. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Em Lucas capítulo 16 diz que o céu é tomado à força. Jesus fala em Mateus que é poucos que encontram a porta. Jesus fala em João capítulo 10, eu sou a porta. Mas qual é a dificuldade que o homem encontra para entrar por esta porta? Jesus ele foi bem claro na sua palavra, em dizer, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, Jesus nos chama para uma liberdade. A gente não é mais presa de homem algum. A gente não pode ser doutrinado por ventos de doutrinas que são fundamentos alheios, que não tem base, que não tem alicerce, que não tem respaldo e nenhuma confirmação de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus, a gente deve examinar minuciosamente, porque não é apenas a pessoa ler, porque muita gente está por aí, irmãos, com a Bíblia, com a palavra, com o templo aberto, com igrejas abertas, em pontos de pregações, em casa, na rua. Irmão, a gente deve distinguir. Quem tem o Espírito Santo não ficará enganado acerca de palavras bonitas, lisonjas e palavras bajuladoras. Ele saberá discernir, porque o Espírito Santo dará a ele entendimento. Jesus fala que aquele que crê nele não é confundido. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Mas esses fariseus, irmãos, eles mandaram servidores para prender Jesus. Só que eles não encontraram razão. Eles temiam o povo, que o povo tinha Jesus como profeta. E eles tentaram de todas as maneiras e não puderam obter êxito, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Eles queriam matar Jesus a fora de tempo. Eles queriam apedrejar Jesus, mas Jesus, em nenhum desses momentos, ainda não era chegada a sua hora. Por isso que eles não conseguiram. Mas o ódio que eles tinham no seu coração em querer matar Jesus era grande, irmãos. O príncipe deste mundo ainda não era chegado. Não tem nada de Deus. O diabo é o Deus desse século. Quando Jesus fala que vão me buscar e não vão me achar, Jesus está falando quando ele ressuscitasse dentre os mortos. Jesus estava referindo quando ele se manifestasse apenas aos seus discípulos. Porque os seus discípulos o veriam. Os seus discípulos se entristeceriam, porque Jesus estava sendo levado à cruz. E ali iria morrer. Mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E Jesus apareceria a eles para consolá-los e confortá-los, para que eles tomassem ânimo e para que eles pudessem levar a mensagem que revolucionou o mundo e até hoje revoluciona, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Essa doutrina, Jesus fala, ainda um pouco de tempo estou convosco. Os pobres sempre teremos conosco, mas Jesus não, irmãos. Jesus fala que muitos vão vir de longe, vão se assentar na mesa
com Abraão, com Isaac e Jacó lá no reino de Deus. E muitos serão lançados fora, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Se alguém tiver sede, venha e beba. Em Apocalipse fala, o Espírito Santo diz, vem. A esposa diz, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem quiser e tiver sede, venha e beba de graça. Não precisa comprar, não precisa pagar, não precisa fazer campanha, não precisa fazer absolutamente nada que exige as religiões. Jesus diz, por boca de Pedro, que o Espírito Santo foi dado a nós que somos suas testemunhas e aos que obedecem. Obedecer não é ir ao templo, fazer o que é ordenado lá. Não, você obedece a Cristo aonde você está. A sua consciência, ela vai te ensinar o que você vai fazer, o que você não pode fazer. Porque se você fazer o que não pode, você será acusado por ela. E se você fazer o que pode, você vai ficar em paz. O Espírito Santo te convencerá, te ajudará. Ele te fortificará, irmão. Mas a gente está nos últimos dias. A maioria do povo está se esfriando. Irmão, não viva na aparência. Às vezes a gente eu não tenho costume de ficar fazendo vídeo para pedir like, pedir compartilhar, pedir dinheiro, pedir qualquer coisa, irmão. Isso não é da minha índole. Eu não jamais. Eu posso até pecar falando isso agora. Mas diante de Deus eu peço ao Senhor que não me deixe entrar em contradição com a minha própria palavra. Porque, irmão, a gente deve trabalhar, irmão. Quem não trabalha não come, está escrito. E digno é o obreiro do seu salário. Eu não posso vir aqui jamais pedir dinheiro dos irmãos e achar que isso é certo. Irmão, vocês têm os seus afazeres, vocês têm suas dívidas, vocês têm família. Vocês têm que trabalhar para o Senhor. Não é viver de aparência, porque o YouTube, qualquer outra fonte que esteja aí na plataforma, em evidência, esteja aí no auge, irmão, a gente não pode se iludir com essas coisas. A nossa vida é cotidiana. Às vezes o Senhor nos leva aqui para poder pregar uma mensagem, mas e o nosso dia a dia? E a nossa vida alheia? Será que condiz com aquilo que a gente está pregando? Porque, irmãos, desde 2018 o Senhor me chamou para pregar a palavra. Só o Senhor sabe o que eu já passei. Eu falo isso aí não é para entristecer os irmãos, mas é para que os irmãos tomem ânimo, porque o evangelho é cruz, irmão, o evangelho é cadeias, o evangelho é sofrimentos. Irmão, eu quase já morri pelo evangelho e não faço questão da minha vida. Eu sei que eu tenho família para cuidar, eu tenho filhos, tenho esposa, eu tenho as minhas contas, eu tenho trabalho, eu tenho as pendências do dia a dia. Mas eu não posso deixar de lutar. Jesus me chamou para servir a Ele, irmão. Mas a gente está nos tempos que parece que eu não sei o que passa na cabeça de muita gente. Felizmente, irmão, eu não gosto de ficar falando muitas coisas, porque senão parece que eu estou jogando em direto a alguém. Eu faço isso, não é da minha índole. Eu sempre busquei falar o que está na palavra. E não é de hoje em diante que eu vou parar de falar o que Jesus me ensinou a falar na palavra, irmãos. Devo muito ao Senhor que eu aprendi. Eu não sou soberbo e nem quero ser. Peço ao Senhor que retire de mim qualquer sentimento egoísta, qualquer sentimento de vaidade, qualquer sentimento de soberba. Porque, irmãos, a gente se alegra porque temos uma igreja que ainda sincera a Deus aqui na terra. Se a gente dependesse de alguém, irmãos, para fazer a obra, a gente nunca faria. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá condição, entendeu? Então, a gente sofre por amor do Evangelho, mas são poucos que vê essas coisas. Estava esses dias conversando com a minha esposa
Quando as coisas ruins acontecem, ninguém vê. Mas quando as coisas boas acontecem, as pessoas querem falar alguma coisa, né? Criticar, não sei. Mas é assim mesmo. Glorifico a Deus que eu aprendi com Jesus. E eu não descarto também a possibilidade, irmãos, de reconhecer que o Senhor levanta irmãos para poder pregar a palavra, de ensinar, de exortar. Isso é dom de Deus. E cada um fica naquilo que foi chamado. Amém? Quando Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, ele falou que rio de água viva sairia dentro do interior, dentro do ventre, correriam água viva. E ele falou a respeito do Espírito Santo, que havia de vir sobre aqueles que crescem. Nem todos creem na palavra de Deus, nem todos que estão na igreja são crentes, nem todos que estão pregando o evangelho é crente, nem todos que estão com Bíblia debaixo do braço é crente, nem todos que vestem terno, nem todos que vestem saia, nem todos que dizem ser de Jesus é dele, irmão. A gente deve conhecer a árvore pelo fruto. E eu nunca escondi nada de ninguém, irmãos. Sempre busquei ser transparente aqui com vocês. Sempre busquei ser transparente com os irmãos. Às vezes eu tenho dificuldade, irmão, de falar as coisas, porque eu não sei se é o Senhor que não permite, se é o Senhor que não me deixa ficar falando algumas coisas, porque só o Senhor sabe o quanto eu me entristeço. Mas eu tomo força no Senhor, tomo ânimo, porque reconheço que Ele não me abandonou. Enquanto eu não me abandonar, enquanto eu estiver caminhando nos caminhos do Senhor, enquanto eu estiver na presença de Deus, eu sei que o Senhor não me abandonará. Então eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, minha família, e que Deus possa, no abrir da minha boca, manifestar toda a sua palavra com verdade, com justiça, porque final de ano agora, irmãos, e muitas almas precisam ouvir o evangelho. E o que eu tenho feito ao Senhor, reconheço que é pouco ainda. Preciso melhorar muito, preciso trabalhar mais, preciso me esforçar mais para o Senhor, porque às vezes eu sinto muita saudade de um varão que partiu para a glória, e só o Senhor Deus que sabe quanto Ele me faz falta, mas assim aprove a Deus levá-lo. Quem sempre conversava comigo, sempre me aconselhou pelo Senhor, e era um varão que faz falta. Amém, irmãos? Eu não vou me estender mais, mas a gente não deve se enganar, irmãos. Ninguém serve a Deus na aparência, não. Os irmãos têm conhecimento que eu nunca fiz vídeo para poder buscar likes, esses negócios não, irmãos. Esse canal não é meu, não pertence a mim, é do Senhor. O Senhor abriu a porta para poder fazer ao vivo há muitos tempos atrás. E desde então o Senhor tem concedido essa maneira de poder pregar a palavra, usando esse meio dessa plataforma YouTube. Glorifico a Deus por essa porta aberta, até quando Deus quiser. Poucas foram as vezes que o Senhor levou a alguma igreja e a gente recebeu a oportunidade para poder falar da palavra. E tenho os irmãos lá do Rio de Janeiro que alegro muito de falar com eles, participar dos cultos online. E os irmãos aqui no YouTube, irmão Fábio, irmã Marilene, os irmãos que estão aí, alguns desde o começo e outros que vieram depois. Eu mesmo assim dou graças a Deus por cada um de vocês. Irmão Antônio, irmã Josilda, irmã Nete Santos, a irmã Cristiane, Jaqueline, os irmãos, irmão Jefferson, irmão Lira, irmão Douglas, irmão
Tiago Calixto, irmão Ender, lá de Goiânia, os irmãos que às vezes eu sou meio fraco assim de lembrar os nomes dos irmãos, mas todos vocês, irmãos, sem fazer acepção de ninguém, quero agradecer a Deus por cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe e o Senhor fortaleça os irmãos cada dia. Amém? Fica na paz, irmãos. Que o amor de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês até os fins dos tempos e até a volta de Jesus. Amém. Amém.